bem-vindos ao Consultório Aberto, que a partir de agora te convida a conhecer mais sobre a máquina mais incrível do universo, capaz de realizar milhares de funções e, ao mesmo tempo, controlar várias outras máquinas conectadas a ela. E isso, mesmo quando a gente acha que não está usando, ele é capaz de gerar eletricidade e acender uma lâmpada de 25 watts. Eu não estou falando de nenhuma bugiganga do Elon Musk ou do Jeff Bezos, eu estou falando do seu cérebro. Esse mesmo que está aí atrás da sua testa e comanda todo o resto do seu corpo. E ele é tão generoso que inclusive deixa outros órgãos levarem a fama pelo seu trabalho. Quando alguém é bom, falam que ele tem bom coração, mesmo que todo o processo tenha acontecido no cérebro. Falam que as pessoas olham com os olhos e, na verdade, quem enxerga é o cérebro, como disse a nossa oftalmologista, a doutora Luciana Carneiro aqui. E não se esqueça, o nosso consultório já está aberto e você pode entrar pelo nosso Instagram, @consultórioabertotv, ou então pelo nosso WhatsApp, 999-597771. Muito obrigado. Segura aí, depois da vinheta a gente vai conversar sobre ele. E hoje, para explicar toda essa máquina, o nosso convidado é o Dr. Marco Aurélio Borges, que é neurologista, cursou medicina aqui na Universidade Federal de Goiás e já fez mais cursos do que eu vou passar a tarde inteira lendo aqui, que eu olhei o seu currículo. Seja muito bem-vindo. Eu quero agradecer a sua presença, principalmente para falar de um assunto tão incrível, maravilhoso e que converge vários profissionais. A gente já recebeu vários profissionais aqui no consultório e sempre eles falam, não, mas é que a pessoa tem que estar com a cabeça boa, tem que estar... Quando fala na cabeça boa, está falando do cérebro, né? Tem que estar com a mente bem e não adianta a gente dizer que é só pensamento, porque existe uma química toda envolvida no cérebro. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho, até porque o senhor deve ser um apaixonado pelo seu trabalho, né? Sobre essa máquina maravilhosa. Bom, primeiramente gostaria de agradecer ao convite, né, estar aqui com vocês hoje, assim, e falar sobre uma coisa que eu realmente sou apaixonado, né, que eu amo, que é dentro da minha profissão, falar sobre o cérebro. Bom, e o cérebro é essa máquina maravilhosa que, como você disse aqui anteriormente, que realmente comanda todo o corpo, que faz tudo funcionar. E, por conta disso, é fruto e é fonte de uma grande preocupação. Foi interessante, né, que precisou talvez aí de uma pandemia acontecer para todo mundo ficar ligado, assim, meu Deus, como eu não estou bem, minha cabeça não está funcionando bem, minha memória não está legal, e todo mundo realmente assim ficar preocupado com o cérebro, certo? Só que nossa preocupação ainda vai muito além disso, certo? Porque essa maquinaria depende de muita coisa estar bem, tanto dentro do corpo quanto no ambiente. E essa maquinaria, se esse corpo não estiver funcionando de forma legal e se o ambiente não estiver legal, é claro que esse cérebro vai sofrer também com o seu funcionamento. Não só sofrer no curto prazo, quanto também ter consequências no longo prazo, e é isso que nós estamos vendo acontecer e com previsões assim realmente alarmantes quanto ao futuro, quanto à nossa saúde do cérebro. A gente estava olhando que para 2025 agora, a gente pode ter 167 milhões de brasileiros obesos ou com sobrepeso. E aí a gente começa, geralmente a gente pega, agora a gente tem, por exemplo, uma epidemia de dengue, então muitos outros sintomas de doenças acabam sendo confundidos assim com o sintoma de dengue. E a gente agora vai acabar entrando nessa onda mundial de combate à obesidade e a gente ouve muito falar, inclusive, de todos os médicos envolvidos em processos de cirurgias bariátricas, de nutrição especial, que é tudo na cabeça. E eu não ouço falar de alguém dizendo assim, eu vou ali ver como tá, fazer um preventivo do meu cérebro. A pessoa faz o preventivo da próstata, da diabetes, do coração, de tudo, mas do cérebro não, só vai quando quebra. Qual é o perigo disso? Justamente, e por incrível que pareça, o preventivo do cérebro é o mais simples que se tem. É simplesmente você cuidar e ter hábitos saudáveis, né? É claro que quando tem alguma coisa errada, no sentido de eu tenho uma alteração no esquecimento, eu tenho uma dificuldade na marcha, até mesmo uma alteração da visão, a minha linguagem não está legal, a minha atenção não está boa, tá? Isso pode ser um alarme, não quer dizer que eu tenho uma doença em operação, certo? Eu não tenho uma doença instalada, mas isso já me serve de sinal de que eu realmente preciso de fazer algum tipo de prevenção, ou pelo menos mudar algum rumo da minha vida. Quando você falou em relação à obesidade,
certo? E a obesidade está ligada a das mais diversas doenças crônicas que nós temos hoje em dia, a própria obesidade com sua síndrome metabólica, hipertensão, o diabetes. Essas são doenças diretamente ligadas à saúde do cérebro, tá? Tanto é, certo, que todas essas doenças, algumas entidades internacionais como a Academia Americana de Neurologia, a Academia Europeia de Neurologia, incorporaram, certo, no sentido de se criar políticas mesmo de prevenção e tomaram isso como uma política mesmo de atuação, que eles chamam de Brain Health, né? Então, tomaram como política no sentido de o que nós vamos fazer, certo, para prevenir uma situação provavelmente alarmante que a gente tem de projeção, que a gente provavelmente tem até 30% das pessoas até 2050 com alguma doença neurológica incapacitante. Né? Então, é uma situação alarmante, né? Então, quando a gente fala em prevenção, isso tem que ficar mais forte ainda, certo? Porque do jeito que está, a humanidade está caminhando para uma situação realmente catastrófica, né? 1/3 da população. Justamente. Então, a gente tem uma população envelhecendo, essa população envelhecendo está sujeita a essas situações das doenças crônicas. Quando eu falo em neurologia de doença crônica incapacitante, eu estou falando principalmente de AVC e suas sequelas e demência. Tá? Então, por exemplo, a hipertensão, que é extremamente prevalente no mundo, ela está diretamente ligado. E você pensa assim, é só como fator de risco de AVC? Não, é como um fator de risco, hoje a gente sabe diretamente, para uma evolução para um quadro demencial. E coisas simples, às vezes, assim, que a gente pensa, né, que será que isso previne? Imagina uma cirurgia de catarata. Você acha que ela pode prevenir serve como fator de risco para uma demência? Sim. Então, você fazer uma cirurgia de catarata é importante. Um implante de um aparelho auditivo, será que também pode auxiliar na prevenção de um quadro demencial? Sim, né? E da mesma forma que coisas muito mais simples, como socialização, atividade física, dieta saudável, né? E interessante que esses três, até quem tem fator de risco genético mesmo para quadro demencial, você pode, com esses três funcionando, digamos assim, adequados na sua rotina saudável do dia a dia, previne o aparecimento de doenças, né? Como os quadros demenciais. Então, a saúde do cérebro, cuidar da saúde do cérebro é muito mais simples do que a gente imagina, certo? E está ligado no nosso dia a dia, nas coisas que nós fazemos rotineiramente. Quer dizer, então, que socializar é um exercício que deixa o cérebro mais, vamos dizer assim, mais saudável? Com toda certeza. E assim, a frase, acho que do Fernando Pessoa, né, que nem um homem é uma ilha, né? Eu acho que não sei se ele estava pensando nisso, né? Mas isso fica muito mais vivo neurologicamente hoje em dia. Né? É interessante que o ano de 2022, né, um trabalho bem interessante sobre isso foi publicado no mês de setembro, né, que inclusive é o mês que nós comemoramos essa luta, né, contra os quadros demenciais. Então, pacientes com alguns fatores de risco genético, né, então foram acompanhados num biobank britânico. E o interessante é que, né, pacientes que tinham esses fatores de risco eram acompanhados para dieta saudável, para atividade física e socialização. O bom que a socialização lá deles era o seguinte, pelo menos 2 visitas de parente na semana dentro da casa, né? Então, assim, aqui é claro que a gente tem muito mais liberdade, tem até muito mais oportunidade de fazer muito mais do que isso. E é interessante que reduziu, nesses pacientes com fator de risco genético, reduziu o risco em 40% de desenvolvimento de quadro demencial. 40% é 40%. Muito. Então, só de você fazer a visita na casa de alguém, ou então receber uma visita, né, interagir com pessoas, já é uma coisa que você está cuidando da sua saúde do cérebro. E o que a gente vê são realmente, a pessoa vai ficando idosa, ela se isola, né? A idosa se isolando, com alteração da audição se isolando, uma catarata que ela não trata se isolando, uma artrose de um joelho se isolando. Então você vê como são coisas simples do nosso dia a dia que fazem realmente, né, contribuir para fatores de risco que levam a quadro demencial.
Interessante também essa questão. A gente passou por uma epidemia e acabou o isolamento, né? Muitos idosos não viram mais seus netos, então falta aquela liberação daquela endorfina, né? Daquela sensação de prazer de segurar um neto. E a gente está falando, eu quero falar de coisas sensoriais. E ao mesmo tempo, do outro lado, a gente tem, por exemplo, aqueles tanques de privação sensorial, né? Onde você não ouve nada. E as pessoas relatam que é terrível você ficar, vamos dizer assim, 1 hora inteira sem ouvir um barulhinho sequer. Assim, o cérebro parece que precisa. Como é que funciona? Mas precisa dessa interação. E ela é tão interessante, essa coisa da interação social, que eu até costumo falar assim, imagina você, né, corintiano, tá certo? Aí tá lá, quem sabe, né? Tá lá o Palmeiras na final do Mundial e você é corintiano e tá lá na final junto com a torcida do Palmeiras. Você é levado sem você perceber por aquele contagio mesmo da torcida a tá torcendo pro Palmeiras ali naquele final do Mundial. E essa interação social, essa química, tá certo? Ela faz o cérebro realmente interagir e funcionar de uma outra forma melhor. E essa questão do isolamento sensorial é o que a gente estava acabando de falar aqui em relação a distúrbio visual, em relação a um distúrbio auditivo, um distúrbio de linguagem, né? Que realmente, assim, quando você não está estimulando aquilo ali, você está atrapalhando realmente o seu processo de memorização, né? Então, por isso é tão importante você ter todos os seus sentidos, né, funcionando de forma perfeita, e o tanto que isso é importante, não só para o desenvolvimento, para a redução também do risco de problemas neurológicos. E socializar em cima de uma caixa de cerveja também é saudável ou não? Aí... Olha, outra questionamento assim maravilhoso que você fez agora. Imagina, a gente até fala que tem que seria um consumo, né, saudável semanal, em torno aí de 100 gramas de álcool, certo? Que daria mais ou menos aí umas 5, 6 long necks, né? Agora, você imagina, teve uma outra publicação, acho que deve ter uns 3 anos essa publicação, né, mostrando que talvez metade desse consumo já pode não ser tão legal assim, certo? Né? Com imagens de ressonância mesmo, que se via, né, um depósito de ferro em pacientes que tinham um consumo que era um pouco mais da metade desse valor, né? Então, o consumo de álcool exagerado, a gente viu, por exemplo, na pandemia, foi, né, muito grande, né? Então, esse consumo exagerado também pode fazer mal, sim, certo? Então, virar fator de risco para um desenvolvimento de um quadro ansioso, de um quadro depressivo, e mesmo disparar processos de demenciais. É um fator de risco para doença cerebrovascular, como formação de aneurisma, para AVC. Você tocou num assunto muito interessante, que é a ansiedade, né? Uhum. O cérebro tem gatilhos de ansiedade, vamos dizer assim, se o ser humano em nenhum momento da vida fosse ansioso, fosse sempre quietinho, acho que a gente já estava extinto, inclusive, né? Uhum. Como espécie. Então a gente precisa da ansiedade em determinados momentos. Em que momento que a gente tem a ansiedade que é natural e em que momento que a gente começa a criar uma ansiedade que ela não existe, que precisa ser tratada? Vamos lá. Teve um professor meu, era o Dr. Abrão, que ele tinha uma frase que eu adorava, chamava: ansiedade é paixão, certo? Então a ansiedade, ela te move, né? Uhum. Te move no seu prazer para você fazer as coisas que você deseja, né? Então ela te move para trabalhar, te move para estudar, te move para relacionar. Então essa ansiedade, ela é muito boa e ela é muito benéfica e a gente precisa dela, certo? E é interessante que nos processos mentais, a gente tem algumas estruturas que são ligadas assim à ansiedade, a desenvolvimento de ansiedade. De ansiedade e o desenvolvimento, por exemplo, de alguns mecanismos reflexos, tipo medo, fuga, né? Que são todos mecanismos que estão muito semelhantes. E é um mecanismo primitivo, certo? Então, quando você pega assim no desenvolvimento do cérebro, né, essa parte mais frontal, que são as partes mais assim novas, né, do cérebro, comparado com algumas partes mais profundas que elas são mais primitivas, digamos assim, pensando isso num desenvolvimento.
E é interessante que, por exemplo, uma pessoa muito, muito ansiosa, certo? Ela tem essas partes mais primitivas, como a amígdala, não a amígdala da garganta, a amígdala do cérebro, tá? Essa parte mais primitiva funcionando com muito mais atividade do que, digamos, algumas outras partes mais novas, certo? Como, por exemplo, o lobo frontal. Então, imagina, eu tenho uma pessoa ansiosa, certo? Que ali ele pode agir por impulso, agir num reflexo, certo? Agir, digamos assim, sem pensar, né? Então, quando eu falo sem pensar, então, por exemplo, nossa, será que alguém vai abrir essa porta aqui? E se abrir? Não tem nem ninguém lá fora. Como é que eu estou pensando que alguém vai abrir a porta? Né? Parece que assim, o raciocínio não está legal, não está funcionando. Diferente quando eu tenho só aquela ansiedade, que é aquela coisa benéfica, não é doença, tá certo? Então, essas estruturas primitivas, elas não funcionam com tanta força, vamos colocar assim, do que as nossas estruturas que a gente usa para pensar, como, por exemplo, o nosso lobo frontal, né? Então, aí, ou seja, quando eu tenho um processo ansioso, tá certo? A minha cognição, né, vamos colocar assim, que faz parte dessas coisas da memória, do pensamento, do raciocínio, começa a ficar mais atrapalhado, né? Então, quando eu tenho uma ansiedade, então eu estou agindo muito mais de reflexo, agindo muito mais por impulso, agindo muito mais, assim, de forma primitiva do que eu tenho capacidade quando eu tenho uma ansiedade controlada, né? Então, e isso também contribui, tá certo? Só para você ver, olha só que maravilha, hoje a gente tem tratamento para tanta doença psiquiátrica, para ansiedade, para esquizofrenia, para depressão, tá certo? Tanto é que hoje em dia, né, imagina, quantos hospitais psiquiátricos a gente tinha antigamente, hoje você não precisa mais disso, né? Pois é, Que virava um depósito de pessoas, né? Que evoluíam com quadro demencial mesmo, por conta de doenças psiquiátricas, tá certo? Então a gente sabe hoje que uma ansiedade é fator de risco para demência, uma depressão é fator de risco para demência, uma esquizofrenia pode ser fator de risco para demência. E a gente vive num mundo ansiogênico. Né? Ansiogênico. Todo mundo, eu tenho pressa para isso, pressa para aquilo, eu tenho que resolver isso agora. Se alguém me mandar uma mensagem de WhatsApp, há de não responder, né? Por quê? Tem que ser assim mesmo? Tudo é urgente, né? Tudo é muito urgente, certo? E isso, então, olha só, a gente falou muito das coisas internas, né? Agora a gente está falando aqui do ambiente externo, né? Um celular é o ambiente externo, tá certo? Que modifica, né? Esse ambiente externo, ele pode virar um fator de risco para um quadro cognitivo, para um quadro demencial. E esse brinquedo aqui modificou a sociedade praticamente completamente, inteira. Completamente, né? É bom, é maravilhoso, né? Mas a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso, né? Eu lembro que essa semana mesmo eu tive foi uma semana um pouco assim tumultuada. Aí eu lembro, uma paciente mandou: bom dia, depois boa tarde, depois boa noite. Eu falei: meu Deus, deixa eu responder aqui, porque eu já estou muito atrasada, né? Mas eu fico pensando assim, e se isso fosse há 20 anos atrás? Entendeu? Né? Então, realmente, o mundo tem nos deixado assim mais ansiosos, e a gente está carregando isso, está assumindo isso, e isso pode ter uma consequência também. Tem um livro do Eduardo Villa, se eu não me engano, que é Onde Foi Parar o Nosso Tempo. Recomendo aí para vocês aí de casa. E ele pega e aborda esses tempos, assim, que a gente ficava colocando roupa para coarar, que a gente não tinha micro-ondas, tinha que esquentar a comida toda no fogão, né, que das facilidades que, digamos assim, ganham um tempo para a gente, e que mesmo assim a gente está cada vez mais sem tempo. Então, o nome do livro é justamente esse, Aonde Foi Parar o Nosso Tempo. Tem coisas de memórias que elas são tão importantes. Vou dar um exemplo, né? Eu até brinco hoje em dia que daqui a pouco, quando vai fazer uma avaliação de memória, a gente avalia a localização espacial, né? Aí eu fico pensando, será que daqui uns 10 anos a gente vai ter que fazer a localização espacial mesmo? Porque hoje em dia, se perguntar assim, às vezes perguntar para alguém aqui no estúdio, você sabe 2 ruas para cima, você sabe o número, qual que é o nome da rua? Às vezes a pessoa não sabe. Isso é memória. Isso é memória que você está deixando de ganhar, entendeu? Que você está deixando de criar, né? Então, assim, tem taxista, né? Você ainda sabe muito endereço.
Uber não sabe mais endereço, entendeu? Ele só sabe usar o GPS, né? Aliás, ele é obrigado a usar o GPS, né? E não aprende mais endereço, não aprende. Isso é tudo memória que você tinha que criar, que você não está criando, né? É tudo reserva de cérebro, vamos colocar assim, que você tinha que criar e que você não está criando. Antigamente a gente tinha um monte de número de telefone na cabeça, né? Hoje, não sei da minha esposa, eu acho que você fica sem bateria. Então isso tudo vai treinando o cérebro. Justo, isso tudo você vai treinando, tá? Então, esse treinar, tá? Esse abusar do cérebro no bom sentido, né? Isso é extremamente importante justamente para você criar reserva de memória, né? Então, vou dar um exemplo, às vezes você... Hoje, gente, tem coisas que são incríveis, né? Se você tem que fazer uma fórmula lá de matemática, um Bhaskara, você joga lá no Google, ele dá a conta pronta. Olha que perigo, né? Então, assim, e aí? E o raciocínio lógico, né? E o cálculo faz parte da cognição também, né? Tudo isso é o ambiente externo atrapalhando os nossos processos mentais. Queria fazer uma pergunta também que todo mundo, a gente ouve muito no senso comum, que a gente usa só 10% do nosso cérebro. Isso é verdade, Emerson? De forma alguma. Ia ser um desperdício muito grande, né? Com certeza. O nosso cérebro é incrível, ele funciona tudo redondinho, ele precisa, para funcionar de forma perfeita, de preferência ele está todo funcionando, certo? Então, por exemplo, vamos colocar assim, é claro que eu tenho formas de memória mais, digamos assim, novas e formas de memória mais antigas no meu cérebro, né? Então, as regiões de coordenação, que é na parte mais aqui embaixo do cérebro, tem um processo de memorização também, mas é bem primitivo, arcaico, né? Diferente, por exemplo, de uma memória de linguagem, de uma memória de cálculo, até mesmo visual, uma memória visual, né? Então, por exemplo, para eu pegar esse microfone daqui, né? A minha memória visual vai me ajudar com a distância, vai me ajudar com o cálculo, a minha memória motora sabe a matriz de movimento que eu tenho que usar para poder pegar, inclusive a força, né, para fazer um movimento super simples, entendeu? Então, tudo isso eu tenho áreas de associação de uma região com outra, áreas de associação de um hemisfério do cérebro com outro, então nada funciona sem tudo estar funcionando muito bem. Se tem alguma coisa estragada, pode ter uma certa dificuldade em alguma situação, né? Uma outra pergunta, você está falando de áreas mais primitivas, áreas mais novas, e isso sempre me chama muita atenção e talvez seja a maior curiosidade que eu tenho na vida. Porque o ser humano ele precisa de alimentação, abrigo, aquelas necessidades básicas que a gente sempre fala, assim como qualquer animal. Né? Você sabe, fome, sede, sono, e o cachorro ali tem a mesma coisa. Em que momento da história que alguém olhou para o outro assim naquela caverna e falou, nossa, vamos pintar alguma coisa nessas paredes, está meio vazia? Em que momento que a gente saiu daquelas necessidades básicas, tirou o cérebro de só procurar a presa, ou de procurar abrigo, ou de procurar proteção ali, fogo, água, e saiu para abstrações, e hoje a gente fala, nossa, o ser humano precisa de arte, né? Até tem uma frase muito boa que diz que a arte existe porque a vida não é o bastante. Então a gente tem a música, artes variadas, assim, que são abstrações completamente desnecessárias, digamos assim, para a nossa sobrevivência, mas que são fundamentais para a nossa sobrevivência. Não, isso é incrível mesmo. Isso está no nosso cérebro inteiro, né? Seja musicalidade, né? Então você tem um lado mais ligado com a musicalidade do cérebro, um outro lado ligado mais com o raciocínio, certo? E essas coisas de você escrever, de você pintar, de você cantar, de você criar, de você aprender, são processos de memorização, né? É mais ou menos assim, por exemplo, se você está assistindo uma aula digitando, certo? O do digitar do C para um A, tá certo? É diferente de você escrever de um C para o A. O processo de memorização é melhor você escrevendo, né? Então, isso instintivo ou não, você desenhar, né? Você criar música, criar sons, criar coisas, né? Isso instintivo ou não, é uma forma de você estar estimulando a sua memorização, né? Então, acho que a partir desse momento, realmente, assim, o ser humano colocar o que ele via, né?
criou essa capacidade assim de contar a sua história, né? Nossa, e porque você realmente... E a escrita, ela na verdade é a transcendência da vida. Porque enquanto não existia a escrita, o ser humano morria, tudo que ele sabia, o ancião lá da vila morria, todo o conhecimento com ele. A partir do momento onde a escrita passou a existir, a pessoa morria, mas o conhecimento continuava. E isso é o que mais me impressiona, assim, que o cérebro vai tentando, como você mesmo falou, são processos que ele fica tentando melhorar a própria memória a ponto de nós chegarmos a termos áreas mais antigas, né, que são responsáveis ali pelo desejo, violência, não é isso? Não, justamente, né, áreas mais antigas que tem essa coisa mesmo dos comportamentos primitivos, que eles são também importantes, né, são importantes. Se eu ver uma cobra, eu tenho que bater o olho, a memória visual funcionou, bati o olho, puxa uma cobra, aí a minha amígdala tá lá, corre, entendeu? Né? Ou então, esses dias eu estava vendo um robô, né, falou do Elon Musk, né? Eu esqueci o nome do bendito, né? Ele aprendeu a fazer café. Olha só o tanto que é interessante. Se eu não me engano, então o robô aprendeu, ele não foi programado para fazer o café, né? Então ele era o processo era o quê? Colocar uma cápsula de café na cafeteira, ligar e sair o café. Então ele viu, acho que foram 40 ou 50 repetições, viu alguém fazendo, certo? Aí ele foi lá e conseguiu fazer, né? Então ele aprendeu, né? O tanto que, e assim, uma coisa que a gente vê assim completamente banal, né? Mas você já está conseguindo fazer máquina aprender, né? Aprender alguma coisa, né? O que é incrível. Então, só que isso pra gente é tão, é uma coisa tão natural do ser humano, certo? E o problema é realmente a gente começar a não aprender as coisas, né? Receber tudo de forma muito passiva, né? Aí eu vou desaprender a questionar, desaprender a ligar, desaprender a associar, né? Então, isso é muito importante, assim, a gente ter realmente o ambiente, né, saudável. Quando eu falo ambiente saudável, é um ambiente que contribui para a sua formação de processo mental. Vou aproveitar que você falou em máquina, aqui a gente está vendo imagens do Neuralink, que é aquele chip que o Elon Musk, a empresa do Elon Musk, criou, e ele já foi implantado, inclusive, em pessoas. E aí a pessoa já está, que antes estava paralisada, ela consegue jogar xadrez, já consegue mexer no telefone. O que representa esse tipo de conectividade? Você conectar aqui, aí você tem um problema aqui na cervical, você passa, está justamente mostrando isso, você passaria a vértebra aqui que está com problema e acessaria a parte de baixo. O que representa? Na verdade, é mais é um pouco assim. É claro que quando a gente pensa, tudo é muito é muita tecnologia, mas é muito rústico comparado com o nosso natural, certo? Então vamos lá. Imagina alguém com um acidente de carro, tetraplégico, tá certo? Que aí, como que isso tudo surgiu, né? Então, a gente até estava conversando, né, sobre um colega, um pesquisador chamado Miguel Nicoleles, que era um brasileiro que deu o start, né, nesse tipo de pesquisa de interface computador-cérebro. E o que parece ser muito simples, né? Ah, vou implantar um chip, beleza, e já está funcionando. Não, não é bem assim, né? Então, por exemplo, imagina com esse chip que você faz uma captação de diversas matrizes, por exemplo, de uma ação, que seja um movimento, certo? De fazer um movimento. Fazer um movimento o quê? É fazer talvez um braço mecânico movendo assim no horizontal ou mover na vertical com alguma articulação, certo? Isso é muito difícil, né? Mas aí você imagina você conseguir captar essas matrizes de movimento, colocar num computador e a partir daquilo ali, tá certo? Você conseguir só, digamos assim, vou usar essa expressão, com o pensamento, fazer aquele braço mecânico movimentar, né? Então, tudo começou por isso aí. E é interessante que, por exemplo, essa questão do implante, hoje em dia, que você tem, assim, você consegue fazer isso já por hemodinâmica, né? Do ponto de vista de pesquisa. Hemodinâmica fala cateterismo, né? Vai lá, dentro de um seio venoso e implanta. Então,
A primeira vez que eu vi foi um paciente com esclerose lateral amiotrófica, né, que conseguiu melhorar, digamos, se comunicar, né? Ele tinha o cérebro funcionando normal, mas por conta do problema dele, tinha um problema motor que não conseguia comunicar, não conseguia movimentar, e ali com o chip ele conseguindo, digamos assim, com o chip ele conseguindo movimentar. Então, assim, são coisas muito rústicas ainda, né? Mas rústicas comparado com o que a gente já tem de natural, né? Mas é um salto gigante, né? Um salto incrível, né? Você está conseguindo fazer isso. Essa questão do... E o próprio Miguel Nicolelli, não sei se você lembra, na Copa do Mundo que teve no Brasil, o primeiro pontapé inicial foi com um paciente com exoesqueleto. Isso, lembrei. Né? Boa. Então, justamente ele que foi o desenvolvedor, né, desse sistema, né? E a gente tem hoje grupos de pesquisa gigantes, né? Eu lembro que eu estava num evento da Academia Americana mesmo, e só sobre interface computador-cérebro, só sobre esse tipo de trabalho. Gente, equipe enorme, né? Equipe de 30, 40, 50 pessoas, né? No sentido de desenvolver um sistema para fazer, por exemplo, um paciente tetraplégico conseguir movimentar um braço mecânico, né? É muito interessante. Tomar uma água, assim. Mas imagina, né, o que representa salto para um paciente desses conseguir, mesmo que seja uma determinada autonomia, né, que não seja a autonomia completa, mas voltar a tomar água sozinho, isso é... E aí a gente sempre tem, quando a gente tem uma tecnologia nova que vem para ajudar alguém, sempre tem alguém que quer usar para um outro lado, né? Qual seria o risco? Aí assim, né? Vamos lá, o que seria, talvez assim, o risco, imagina, eu não sei o quanto que isso pode desenvolver no sentido de onde que isso pode chegar no sentido dessa conexão com máquina, né? No sentido da gente poder absorver informação, esse tipo de coisa, né? É complicado isso, é complexo isso, né? Para a gente poder entrar até num assunto que mandaram uma pergunta aqui muito interessante. Apesar do cérebro comandar tudo, o cérebro ele também é comandado por diversos hormônios, e esses hormônios eles são produzidos em diferentes partes do nosso corpo. E é incrível como a natureza ela acha um jeito de se compensar sempre, né? A serotonina, por exemplo, que é um hormônio que a gente precisa muito para o nosso bem-estar, para a nossa felicidade, ele é produzido no intestino. E o intestino precisa funcionar bem. Mas, na verdade, olha só, o intestino é o nosso segundo cérebro, tá? Olha, mas sério? Olha só, não, a serotonina ela é produzida no cérebro também, né? O segundo lugar que mais produz é o intestino. É o intestino. Então, ó, não vou liberar esse espaço, não. Ele continua no comando, viu? Mas olha só, mas é interessante isso, que todas assim, a gente tem um ciclo, né? Um ciclo que nos faz, por exemplo, eu acho muito interessante, tem gente falar assim que, nossa, doutor, eu só funciono à noite, conversa fiada, né? Costume, a pessoa costuma, né? Porque o nosso cérebro, ele realmente tem esse comando hormonal, digamos assim, né? Porque o nosso corpo funciona baseado nisso, né? Então, por exemplo, eu tenho lá, escureceu, aí a pineal está produzindo a melatonina, tá? E aí você vai adormecer, tá certo? E aí eu tenho uma produção hormonal durante o período do sono que é diferente durante o período que você está acordado, né? Tanto é que quando você vai acordando de manhã, tem aquela liberação lá do cortisol, né? Que realmente aí você vai despertar, né? Pro dia a dia, para a vida. Então, o nosso corpo, ele é regido, sim, por essas alterações hormonais mesmo, tá certo? E é interessante que quando você começa a bloquear isso também dá problema, né? Vou dar um exemplo. Por que dormir bem é tão importante? O lixeiro que nós temos no cérebro, ele só funciona durante o sono. E aí imagina, por exemplo, aí a gente vai ligando as coisas, né? Então imagina uma pessoa que dorme mal e tem aquela proteínazinha lá, a beta-amiloide lá do Alzheimer, ela fica acumulada se você dormir uma quantidade inferior de sonos, de quantidade de horas, né? Ficou acumulada,
né? Porque se você não dormir aquela quantidade de horas, aquilo que era para ser depurado, retirado do cérebro, né, do lixo, fica acumulado. Dentre elas, essa proteína ligada é uma das, né? Proteína ligada à doença de Alzheimer, que é a proteína beta-amiloide. Vou te falar onde isso acontece também. O paciente que é hipertenso, né? Quando ele é hipertenso, às vezes essa ligação dos vasos sanguíneos lá dentro do cérebro começa a ficar com algum defeito. E essa proteína também beta-amiloide começa a ficar acumulando, certo? A depuração também não fica tão perfeita quando a pessoa está saudável, né? Então a gente vê som, por isso a gente fala, tudo isso, esse ambiente é importante para você evitar doenças, né? Então o sono adequado, ele é importante também para o processo mental, inclusive é durante o sono que a gente faz toda a nossa memorização. Durante o sono, eu não sabia que tinha essa questão da lixeira, de tirar, né? quer dizer, então isso não é uma coisa antiga, não. Né? Se eu não me engano, o primeiro trabalho publicado sobre isso, que a gente chama de sistema linfático, né? Eu acho que é de 2012, se eu não me engano. Nossa. Super recente, né? A gente descobriu que essa lixeira só funciona, existe, para começar a descobrir o que existe, e descobriu que ela só funciona durante o sono. E em questão de lixeira, assim, hoje a gente tem uma sociedade muito interessante, até queria falar sobre o cérebro na ficção. Né, a gente tem filmes que são baseados, o senhor estava falando na questão do sono, tem filmes que são baseados, de terror, que são baseados em a humanidade agora não consegue mais dormir. Depois de 3 dias as pessoas começam a enlouquecer e tal. Isso é real mesmo? Com certeza isso é real, né? Você realmente começa a funcionar mais do ponto de vista primitivo, né? Lembra daqueles, né? Lembra daquelas ações, né? Que eu perco a minha capacidade de alguns processos mentais do calcular, do sinalizar, do entender, do compreender, né? Eu vou dar um exemplo. Tem uma medicação que começou até um uso assim inadequado das pessoas para poder, digamos assim, é uma medicação que tira um pouco da apatia, mantém, às vezes para trabalhador de turno é interessante, chamado modafinila. E é interessante que a ação dela, né? Ela estava lá, tipo, fazia o hipotálamo trabalhar, né? Aliás, o tálamo trabalhar, o tálamo mandava sinal, digamos, para a córtex, fazendo assim, fica acordado. Mas, para memorizar as coisas, não consegue, porque a parte cortical não está funcionando direito. Então, o manter despertado, então, por exemplo, um estresse, certo? Vou dar um exemplo. Tem um incêndio aqui, né? Certo? E você está correndo com isso no meio da noite. Está correndo isso, correndo com aquilo outro, tentando salvar uma coisa. Aquele ambiente estressante te mantém acordado. Né? Pode ser a televisão, pode ser um som alto, pode ser um livro, um celular principalmente. Ou seja, então esse estressor te mantém acordado. O tálamo está lá, ó, mandando você virando sinal. Acordado, Só que a parte de memorização não funciona direito. Então, o estresse te mantém desperto, mas você não memoriza bem. Então não adianta aí você que é concurseiro, eu sei que tem um monte de gente aí que é concurseiro, tem 300 mil receitas. As receitas mais loucas que eu já ouvi para ficar acordado são de concurseiro. Coca-Cola com Nescafé e cada loucura para poder ficar acordado e estudar mais. Quer dizer que não adianta daí? Não, precisa ter o sono é necessário. Interessantíssimo isso. Falando em sono, a gente tem mexido muito com a química do cérebro nos últimos tempos, né? Um dos últimos remédios mais queridos do pessoal foi o tal do emidrato de zolpidem. E a gente até mostrou aqui que quando a gente teve um alerta aqui do Conselho Regional de Farmácia, mudou a receita, inclusive, do zolpidem, porque o remédio, ele dizia, você tem 5 minutos para tomar o remédio e deitar e ficar quieto. Aí a pessoa começava a mexer no celular. Dali a pouco chegava um barco no AliExpress, né, para a pessoa que ela comprou e nem lembrou. E ao mesmo tempo também falando da questão da ficção, se você reparar, toda a ficção futurista, livros, por exemplo, como Admirável Mundo Novo, que são extremamente celebrados, todos eles têm em comum uma droga que toda a sociedade toma e toda a sociedade fica, né, tranquila, não questiona mais. E hoje a gente já tem várias coisas que lembram muito o Soma. No caso do Admirável Mundo Novo, o nome da droga era Soma.
E a gente já tem aí, desde o Rivotril, a gente já começa a ter drogas que pode estar acontecendo o que for, a pessoa está... Tá ali, tranquilo, ou perde o poder do impacto das coisas, né? Até uma certa apatia. Ó, nossa, você tocou uma coisa muito interessante. Tem um filme infantil, pra mim, assim, é um filme que eu comento muito no consultório, né? Que tem situação que é de necessidade mesmo, né? Então, por exemplo, a pessoa está num luto prolongado, né? Passou ali 30 dias, já tem 90 dias, não saiu daqueles sintomas, precisa tratar, né? Mas, hoje em dia, as pessoas têm um certo, às vezes, receio de sentir certas coisas, seja uma frustração, né? E esse desenho é muito interessante, né? Porque mostra ali os sentimentos básicos, né? Então, a alegria, a tristeza, a raiva, tudo isso é importante para o processo e para a maturação dos processos mentais, né? Então, por exemplo, quando você às vezes toma uma medicação e fica apático, certo? O poder que aquela coisa tinha e o processo que aquilo tinha que exercer sobre você, às vezes você está deixando de exercer, entendeu? E quando eu falo apatia, é apatia mesmo. Eu vou dar um exemplo. Estou tomando lá Vou dar um exemplo, todo mundo lembra, né? A fluoxetina, que era a pílula da felicidade, Nossa, né? Hoje essa em dia, foi... okay? Hoje em dia a gente tem várias outras coisas, inclusive mais, digamos, modernas, né? Drogas menos sujas, né? Então, por exemplo, sua avó faleceu. Ah, que triste. Você ganhou na Mega Sena. Nossa, que bom. Cadê a alegria? Cadê a tristeza? Entendeu? Então, muitas dessas drogas, realmente, assim, elas atrapalham, né? Te deixam numa situação de apatia, te deixam bem no sentido dos impactos, né? Mas te gera uma apatia, até onde isso é bom, né? Então, talvez assim, será que até onde talvez a gente está medicando demais e talvez não passando pelos processos que são necessários a gente passar, né? Tem até aqui uma pergunta do Cleidmar. Tenho depressão e bipolaridade. Tomo vários remédios controlados. Estou ficando... a Cleidmar aqui. A Cleidmar. Estou ficando esquecida. Já cheguei a ficar perdida no meu ambiente de trabalho. Pego o ônibus errado e estou esquecendo tudo. Não memorizo mais. O que eu tenho que fazer? Bom, em primeiro lugar, é assim. Ela tem um problema de saúde que precisa ser tratado, certo? E faz uso de medicações, que essas medicações podem, inclusive, promover esse tipo de efeito colateral. Diminuir sua atenção, diminuir o seu foco, né? Vou dar um exemplo, às vezes assim, nossa, peguei um ônibus, tinha que parar no centro, estou chegando na Arisco. Né? Então, assim, cadê a sua atenção? Entendeu? Realmente passou... então, se estiver a ponto de atrapalhar a sua funcionalidade, né? E hoje em dia a gente trabalha com o que tem na mão. Tem que tratar a doença? Tem que tratar. Mas será que talvez eu tenha um perfil de droga ou dosagem de medicação que poderia me deixar mais funcional, né? Então isso tem que ser discutido com o médico. Eu tenho uma paciente com uma dor de cabeça horrorosa, assim, coitada, sofrida, né? E ela toma uma medicação que melhora muito a qualidade de vida dela, mas ela reclama do efeito colateral. Falou, doutor, eu não fico 100%, mas assim, eu prefiro assim do que a situação que eu estava. Falei, poxa, mas não tem coisas melhores para se usar? Tem, hoje em dia a gente tem medicações específicas para enxaqueca, mas ela não tem condição do ponto de vista social de usar por causa do preço, entendeu? Então tem horas que a gente tem que fazer escolhas mesmo, né? Sentar, conversar com o paciente, falar assim, às vezes essa medicação vai ter esse efeito colateral, o que vai ser melhor aqui, né? Eu quero continuar falando sobre dor de cabeça, mas daqui a pouquinho, depois do intervalo comercial, que tem muito assunto, hein? Não sai daí porque a sua cabeça tem que estar aqui no programa. Enxaqueca é algum problema na cabeça, no cérebro, ou pode ter outra causa? Não, enxaqueca é uma doença neurológica em que você tem uma desregulação dos sistemas de dor, tá? Então imagina, por exemplo, estímulos que outrora
teria nenhum tipo de efeito, mas eles podem desencadear dor. Por exemplo, um chocolate, um perfume, uma mudança de tempo, né? Uma noite mal dormida, né? Então, é uma doença neurológica, sim, né? Não tem uma estrutura com a lesão, né? Então, a pessoa que tem enxaqueca vai lá, faz um exame de imagem e vou encontrar um defeito. Não, isso não existe, porque o problema mais é químico mesmo, tá? E hoje em dia nós temos medicações assim porque antes a gente tinha antidepressivo que tratava enxaqueca, anticonvulsivante, antihipertensivo que tratava enxaqueca, até ser com boa qualidade, certo? E hoje em dia a gente tem drogas, medicações que são específicas para enxaqueca, né? Que tem um problema de acesso, né? Mas por conta de custo, né? Mas que acaba que salva a pátria algumas vezes, assim, quando você não tem mais para onde correr, né? E lembrar que enxaqueca é uma doença que não é só dor, né? Atrapalha o sono, atrapalha o seu comportamento, atrapalha a sua memória. Tem pessoas que antes de vir uma crise de enxaqueca, por exemplo, a enxaqueca viria hoje à tarde, acordou pela manhã, não está conseguindo trabalhar. A memória parece que não está funcionando, a atenção não tá ligado, né? Quando mais tarde, começa a dor de cabeça, né? Então, a enxaqueca ela não é só dor de cabeça, tem outros sintomas associados e que podem ser tão incapacitantes quanto a própria dor de cabeça. Perguntaram aqui, a mesma pessoa perguntou, qual é a diferença, existe diferença entre dor de cabeça e enxaqueca? Enxaqueca é um tipo de dor de cabeça. Eu tenho dores de cabeça que nós falamos que são primárias, que a própria dor é a doença, né? Como a enxaqueca, cefaleia em salvas, uma cefaleia tensional. E tenho dores de cabeça que a gente chama de secundárias, né? Então, tive uma meningite, fez uma dor de cabeça. Tive um dengue, fez dor de cabeça. Um resfriado, tive dor de cabeça. Então, alguma coisa provoca a dor, né? Diferente, então, das dores primárias mesmo. Então, enxaqueca é um tipo de dor de cabeça. A última pergunta, que infelizmente já está chegando no final, mas eu acho que essa é muito interessante porque fala o seguinte... Estava sentindo dormência e formigamento nas pernas. Tem 4 dias que estou tomando AS infantil por indicação de uma tia. E melhorou 95%. Isso pode ser neurológico? Eu costumo falar assim, é mulher? Weber. Deve ser homem, né? Bom, então, se tem dormência e tem formigamento, isso tem que ser avaliado, tá certo? Né? Não necessariamente assim, quer dizer que tem algum comprometimento neurológico, mas a chance é muito grande, né? Então, por exemplo, se eu tenho um formigamento, às vezes eu posso ter uma neuropatia, uma doença na coluna, né? Uma doença... eu perguntei de mulher, né? Porque a gente tem esclerose múltipla, que é uma doença que vem aumentando muito na sua incidência, né? Principalmente mulheres jovens, né? Que desenvolvem... Nossa, tô com uma retenção na urina, né? Tô com uma dormência na perna, né? E não investiga, passa 1, 2, 3 anos, né? Então, na dúvida, né? Sempre procure médico. Na dúvida, a gente agradece a presença de vocês aí de casa. O doutor Marco Aurélio abriu o consultório dele hoje pra gente, a gente falou de tanta coisa e ainda falta tanta coisa para falar, porque a maior pergunta que eu tenho, ele ainda não respondeu, mas antes disso eu quero que o senhor se despeça aí, dê seu recado. Bom, gostaria muito mesmo de agradecer o convite, fiquei muito feliz aqui hoje e fiquei super à vontade, achei ótimo aqui, o ambiente assim é bem tranquilo mesmo, gostei pra caramba e eu que puder ajudar, estarei sempre disposto, né? Nossa, já me falaram assim, quantas vezes já me falaram, eu falei assim, ó, deixa eu falar, não vou ficar preso nisso, porque realmente eu não me dá esse prazer, né? Nesse sentido. Então, eu não tenho Instagram profissional. Olha que legal. Isso, ó, viu? Você não precisa ter Instagram, você que está em casa, está ansioso, não se acalme, está nervoso, espere, não age. Aquilo que a gente não consegue resolver, como é que é aquilo que não tem remédio, remediado está. Se a gente enxergar a ponte, a gente atravessa, porque a maioria das vezes, quando a gente sente medo, a gente simplesmente só não consegue atravessar a nossa imaginação. Até amanhã.